Olá, saudações a todos os preciosos irmãos, irmãs, amigos do Jardim Bonança e a todos aqueles que em determinado momento da história poderão tomar contato com esta palavra. É claro que sempre o nosso objetivo é glorificar, é agradecer a Deus, mas também temos os nossos momentos, de dificuldades, de crise, como muitos estão passando. E olhamos sempre e constantemente para as nossas referências bíblicas, E quem de nós, não tem seus escritores preferidos bíblicos? Quem de nós não tem os seus heróis bíblicos, Quem de nós não foi marcado na infância ou na juventude por atos de bravura descritas na palavra de Deus, isso produzindo, portanto, dentro da nossa alma, um sentimento muito positivo. Eu nunca ouvi, em toda a minha caminhada de ministério e também como cristão, de jovens ou até mesmo adolescentes e crianças que tenham Jeremias como herói. E eu gostaria de refletir um pouco nessa noite sobre esse personagem, essa pessoa tão importante. E por quê? Porque, na minha opinião, é um dos profetas que mais se aproximam da realidade do ser humano. É um dos profetas que realmente nos aproxima da humanidade, do ser humano, dos profetas, sem descrevê-los com grandes atos heróicos, Portanto, somos, e podemos afirmar, somos parecidos com o profeta Jeremias. Quando olhamos, quando observamos o chamado do profeta, lá no capítulo 1 do seu livro, Deus diz que o estava chamando para algo muito grandioso. Jeremias, a princípio, reluta, ele diz que ele não quer se envolver, não quer realmente assumir essa condição de ser alguém que possa levar com responsabilidade a palavra de Deus. Mas Deus faz uma promessa para ele, E lá no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrar um compromisso de Deus com o profeta, E Deus vai dizer lá no capítulo 1, versículo 5, de 9 a 10, Antes que eu te formasse, eu te conheci, antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para os arruinares, e também para edificares, e também para plantares. É muito estranho, quando nós olhamos isso dentro da perspectiva bíblica e percebemos que todos os chamados do Senhor são para grandes obras, grandes projetos. Óbvio, também todos nós, em um determinado momento da nossa caminhada, fomos chamados em Cristo Jesus para experimentarmos a realidade do Reino de Deus. Mas, passados não muito tempo, eis que nós vamos encontrar o profeta lá no capítulo 20, a partir do verso 13 até o verso 13º, trazendo uma indignação. Jeremias rasga o coração diante de Deus. E nesse capítulo 20, do versículo 7 ao 13º, ele diz o seguinte: Senhor, tu me iludistes, e eu me deixei iludir. Tu me violentastes e vencestes. Sou objeto de escárnio o dia inteiro, todo mundo zomba de mim, porque toda vez que abro a boca tenho que gritar e berrar.
estão me maltratando, estão me judiando, pois a palavra do Senhor me faz passar vergonha e me ridiculariza o dia inteiro. Se, no entanto, eu digo a mim mesmo, não mais vou pensar nele, não mais vou falar em seu nome, então isso se transforma. Como corro em fogo ardente no meu coração, isso se transforma como em fogo ardente no meu coração, dentro até mesmo dos meus ossos. Eu luto para suportá-lo e não o suporto, porque já ouvi muitos murmurarem: que horror por todos os lados. Denunciem, vamos denunciá-lo. Vocês que são seus amigos, fiquem na espreita, talvez ele se deixe ludibriar. Então nós o dominaremos e nos vingaremos dele, mas o Senhor está comigo. Como um poderoso guerreiro, por isso meus perseguidores cairão e nada conseguirão. Passarão vergonha clamorosa, porque não agiram com sensatez. Vexame eterno que jamais se esquecerá. O Senhor dos exércitos prova o justo. O Senhor esquadrinha rins e coração. Ainda verei a tua vingança contra eles, pois a ti confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida dos pobres das mãos dos malfeitores. Então, aqui no capítulo 20, Jeremias expressa toda a sua indignidade num tempo muito difícil para o povo de Deus. Perto do ano 600, muito próximo de serem levados cativos, né? E nós precisamos entender, né, essa realidade humana de Jeremias. Em primeiro lugar, nós também, você e eu, nós temos relação com o mesmo Deus. O mesmo Deus que Jeremias serviu é o mesmo Deus que também nós servimos em nossos dias, né? Cremos e temos procurado crer nesse mesmo Deus, essa mesma força que domina a nossa vida. Ora, também nós somos chamados, né, por este Deus, é claro que não da forma extraordinária como Jeremias o foi, mas de uma forma amorosa. Na cruz do Calvário, né, nós encontramos a resposta para a nossa existência. E todas as vezes que olhamos para a cruz, também nos sentimos desafiados a sermos proclamadores, né, desse amor intenso, desse amor que nós podemos afirmar não tem medida, não tem profundidade, né, não tem largura. Mas o que é que nós podemos então nos relacionar? Como é que nós podemos nos posicionar diante dessa postura de Jeremias? E eu confesso a vocês, né, como ser humano, que me identifico muito com Jeremias, porque também temos passado, né, por experiências frustrantes. O ministério não é carregado só de momentos de exaltação, de momentos de contentamento. Existem, né, os momentos que são difíceis, existem, né, os momentos que são complicados, né? E nesse sentido, olhar, né, para a vida de Jeremias é importante, em primeiro lugar porque Jeremias sofreu por causa da fraqueza da palavra de Deus. É estranho falarmos isso, mas quando nós olhamos, né, lá para o primeiro capítulo, nós vamos perceber que havia um comprometimento de Deus com Jeremias, né? Jeremias, eu te escolhi desde o ventre materno, né? Eu te designei como profeta para as nações. Estranho isso, né? Jeremias não saiu da sua localidade. Então, nós poderíamos olhando para esse texto, né, dizer que havia uma frustração muito grande com relação a Deus no contato com o profeta Jeremias.
E, nesse sentido, Jeremias externa com toda a complexidade, né, que passava por momentos de aflição. Né? Jeremias, ele diz que sofre gozações, né, de todas as formas, em todos os momentos, por onde ele passa o escárnio existe, o mundo zomba, né, de Jeremias, a palavra de Deus faz ele passar vergonha, até os seus próprios amigos. Segundo o contexto do texto lido, mostram que Jeremias estava sendo olhado, estava sendo espreitado, né, no sentido de que os amigos estavam esperando que ele caísse, para que pudesse então, né, entregá-lo às autoridades. E nós, né, em nossos dias? É claro que nós não temos sofrido tanto quanto Jeremias, né, que até mesmo foi surrado, até mesmo foi trancafiado, né? Não corremos risco de vida, também porque muitas vezes não nos expomos tanto quanto Jeremias, né? Não falamos abertamente como Jeremias, na sua ousadia, na sua relação com Deus, falava. Nós temos muitas vezes, e temos que reconhecer isso, nos acomodado, temos ficado naquele evangelho, né, do banho-maria, sem querermos ofender. Jeremias não. Jeremias apontava realmente o dedo, né, para as pessoas, mostrando que, de fato, algumas coisas terríveis iriam acontecer, e isso trazia descontentamento, mas não trazia reflexão, não trazia alteração de vida. O povo continuava, né, longe de Deus, as autoridades religiosas, os sacerdotes, esses também haviam se tornado inimigos de Jeremias, os reis, então, aqueles que ouviam a liderança política. Ora, tudo isso trazia uma insatisfação para Jeremias e ele queria compreender, como também nós gostaríamos de compreender. Quantas vezes, né, nós olhamos para outros momentos da história da Bíblia e vemos pessoas com muita fé. Jeremias está aqui, né, como alguém que demonstra uma instabilidade. E é por isso que ele se aproxima muito de cada um de nós. É por isso que Jeremias muitas vezes toma a nossa forma. Só que, ao contrário de Jeremias, nós também temos, ou ao contrário do que Jeremias fala, nós temos receio, né, de nos confrontarmos com Deus. E uma das coisas que eu mais gosto realmente na vida do cristão é de que nós não devemos ter medo de nos colocarmos diante de Deus, de questionarmos a Deus profundamente. Talvez nós não tenhamos obtido respostas ainda de Deus, porque temos ficado, né, com a ideia de que Deus está longe, tão longe de nós que não poderá nos ouvir. Jeremias não. Para Jeremias, Deus era alguém muito próximo. E, portanto, ele pode expressar, né, as suas dificuldades, a sua crise. Ele pode demonstrar, né, toda a sua insatisfação. E até mesmo, de uma maneira bastante natural, nós podemos dizer, e até mesmo essa palavra pode te assustar, mas Jeremias teve a coragem até de acusar a Deus, né? Quantas vezes nós também, né, olhamos para pessoas que aparentemente têm muita fé, são heróis, são homens, são mulheres que aparentemente não sofrem, parece que têm uma vida espiritual acima da normalidade, né? Nós olhamos para eles e expressamos muitas vezes como gostaríamos de ser como eles, mas nós não somos. Nós não somos. E muitas vezes, em decorrência disso, podemos estar nos acusando, podemos realmente estar olhando para a nossa vida e pensarmos que somos fracos, que somos frágeis, né? Que não temos condições de continuar a seguirmos esse Deus que tem demonstrado, que tem tido cuidado por cada um de nós, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Vamos realmente nos colocar verdadeiramente diante de Deus. Muitas vezes, né,
olhamos para aqueles que são fortes, né? Aparentemente pensamos, eu sou um miserável, eu não valho nada, eu não tenho condições de continuar a seguir, né, a esse Deus. É claro que nós admiramos, né, mas devemos entender, né, que queremos ter, e essa demonstração de Jeremias, gente, é isso que é importante, né? É isso que faz valer a pena, né? Nós também não termos medo, não termos receio de nos aproximarmos de Deus, porque essa aproximação de Jeremias com Deus é um desejo do seu coração de querer continuar. Ele quer entender, ele quer compreender todas as coisas, né, relacionadas àquilo que ainda não estão acontecendo. Ora, mas é claro que Jeremias demonstra isso para mostrar para todos nós que isso é um sinal, né? Que ele queria, que ele quer continuar, que ele quer crer, né? Que ele quer realmente ansiar, e que ele precisa ver a resposta de Deus. Por isso eu quero confessar, Jeremias para mim é um modelo de homem de Deus. Jeremias é um modelo que se aproxima muito da nossa realidade, né? Porque muitas vezes é preferível sermos sinceros com Deus e até mesmo levantar a nossa voz, até mesmo em alguns momentos questionar a Deus. Senhor, eu quero entender, porque isso vai demonstrar para cada um de nós o desejo íntimo, né, de querermos nos aprofundar com Deus, não ficarmos na mediocridade, né, na pequenez de um cristianismo que muitas vezes fica trancafiado nas igrejas, que louva Deus, que demonstra externamente, né, uma preocupação, mas que lá no interior sofre, e sofre muito, mas não quer expor, né, isso diante de Deus. Precisamos sim ter a coragem, né, de assumirmos esse compromisso. Agora também é muito importante, né, nos esquecermos que Jeremias não fica só na acusação, né? Ele de uma maneira extraordinária, de uma maneira grandiosa, depois de se expor, depois de abrir o seu coração e mente diante de Deus, ele traz algo para nós que é fundamental. Ele diz, né, lá no finalzinho desse texto lido, né, cantem, cantem ao Senhor, louvem a Deus, pois Ele salvou a vida do pobre das mãos dos malfeitores, né? Por que essa mudança? Começa de uma maneira ofensiva e agora termina então exaltando a Deus, né? Há uma explicação. Jeremias deve ter recebido alguma reafirmação de Deus. Como também nós, né, muitas vezes, diante de determinadas circunstâncias, podemos questionar a Deus, mas Deus vem até nós e reafirma, né, o seu compromisso com cada um de nós. Por que o livro, então, de Jeremias está contido na Bíblia como um livro sagrado, quando aparentemente existe, né, palavras que podem às vezes ofender até mesmo muitos cristãos nos dias de hoje? Como está realmente lançando impropérios contra Deus, né? Mas Jeremias aqui termina realmente reconhecendo, né, que isso é apenas uma expressão verdadeira de um coração que quer se aproximar de Deus, que quer realmente sentir a presença gloriosa de Deus. Portanto, queridos irmãos, né, é fundamental que nós sejamos muito sinceros diante de Deus. Até mesmo, né, levantarmos a nossa voz, não de acusação, é claro, mas de questionamento. Senhor, por quê? Eu quero compreender, nós precisamos compreender os propósitos do Senhor. E certamente uma grande lição que permanece para nós através do contexto bíblico aqui é que, apesar de Jeremias não ter sido profeta naquele tempo para as nações, o seu texto, a sua palavra, a sua verdade, né, aquilo que ele realmente expressa com o seu coração,
chega até nós com uma força grandiosa. Jeremias quis desistir quantas vezes? Quantas vezes você também já não quis desistir de caminhar com Deus? Quantas vezes? E nós precisamos ser verdadeiros. Quantas vezes nós já nos questionamos, será que vale a pena continuar? E Jeremias diz que todas as vezes que ele tentava desistir, algo no seu interior mexia, né? Realmente vibrava, algo no seu interior era como fogo que fazia com que tudo realmente se transformasse. Olha que expressão fantástica, gente, de Jeremias, de um homem que não tem medo, de um homem que realmente abre o coração. E nós também, e é por isso que Jeremias é um dos meus maiores modelos bíblicos, né, de profeta, porque queria desistir, como muitos de nós também queremos desistir, mas em todo momento, em todo tempo, o Senhor sempre virá com a sua misericórdia aquecer o nosso coração, mexer com o nosso interior, fazer com que o nosso coração sempre balance, né? Sempre o nosso interior comece novamente a pegar fogo quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós refletimos. Somos como aqueles dois profetas também de Emaús que tentam desistir, que querem voltar, mas o Senhor vem e fala a eles, continuem, continuem, a ponto deles expressarem, né, com grandiosidade. O nosso coração ardia enquanto Jesus ou enquanto esta pessoa falava conosco. Como é importante isso, meus queridos, como é importante nós não mascararmos a nossa relação com Deus, como é importante nós sermos sinceros, como é importante abrirmos o coração também a ponto de levarmos questionamentos a esse Deus. Ele não vai nos deixar sem resposta. Você que está passando por crise, por dificuldade, que tem receio, não tenha receio. Deus é Pai. Deus vai saber entender as tuas palavras e de uma maneira muito tranquila, vai saber te responder. Fale com Deus, abra o seu coração, realmente demonstre, né, que você quer continuar, que você realmente deseja continuar, mas que você precisa de respostas. As respostas não somos nós, seres humanos, pastores, que vamos dar, mas é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que irá te revelar aquilo que de fato Ele tem para a tua vida. Que em nome de Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que estiver vendo, ouvindo, assistindo, né, essa pequena reflexão, saiba disso. Deus é um Deus que realmente permite que nós nos abramos, que nós falemos com Ele de uma maneira verdadeira, sem máscaras. Sem máscara. O mundo está cheio de máscaras, gente. As pessoas, o cristianismo nos dias de hoje está vivendo um cristianismo de aparência, um cristianismo mascarado, né? Mascarado aí pelo louvor, mascarado muitas vezes pela nossa postura, mascarado muitas vezes pelo nosso ir frequente à igreja, mas sem uma verdadeira relação com Deus. E é isso que Deus quer, que nós nos relacionemos com Ele de uma forma verdadeira. E em Cristo Jesus possamos, então, abrir o nosso coração, confessarmos a Deus, né, o nosso, às vezes, desencanto, mas certamente, né, o encanto de Deus, o sorriso de Deus, a alegria de Deus, voltará àqueles que certamente buscarem ao Senhor com interesse de coração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.